Fala pessoal, esse aqui é mais um Game Com e dessa vez temos a oportunidade de receber ele, que esteve à frente da Confederação Brasileira de Pádel pelos últimos 5 anos. É um prazer receber Eduardo Langer, presidente da Cobrapa, aqui no Game Com. Edu, primeira pergunta 0-0. Quando você decidiu assumir a Cobrapa, o desafio de estar na direção da Cobrapa, você imaginava que o caminho seria mais fácil ou mais difícil do que realmente foi? Na verdade, é mais difícil, porque lidar com gestão de esporte, gestão esportiva no Brasil, de um esporte que no início não era tão conhecido, essa barreira a gente já superou. Mas por não ser um esporte olímpico, é incrível, mas merece atenção de verba pública e privada para desenvolvimento do esporte, aqueles que já estão consolidados. Então é uma certa distorção. Tu vai ver o futebol está inundado de verba, tu vai ver o próprio vôlei, o basquete, tem muita verba disponível, o que é um contrassenso, porque isso não ajuda a desenvolver os esportes que precisam dessa ascensão. Então, fazer com que esse processo destravasse e a gente pudesse avançar um pouquinho no desenvolvimento do pádel foi e tem sido muito duro. A gente tem esperança que pelo crescimento exponencial do esporte no mundo, isso venha a se facilitar um pouco, e sobretudo depois que ele efetivamente se transformar em esporte olímpico, que essas portas dos patrocínios, dos patrocinadores, das verbas públicas inclusive, eles possam chegar na mão da confederação e das federações estaduais de uma maneira mais fluida. Aí, que legal. 15-0 então. E aí minha segunda pergunta. O seu mandato encerra agora, em 2025. Você não pode mais se eleger isso como presidente da Confederação Brasileira de Pádel. E aí eu deixo duas perguntas. Primeira, qual o maior legado desse seu período à frente da Cobrapa? E caso você tivesse uma oportunidade de um terceiro mandato, qual seria o legado que você desejaria deixar ao final desse terceiro mandato? Vamos lá, por partes. Primeiro, o mandato encerra em 2026. Né? Então, acho que o maior legado que não é da minha gestão, ou melhor, é da gestão como um todo, é de toda a diretoria. Né? É um trabalho de muitas pessoas e eu penso que a gente conseguiu desenvolver coisas básicas que... Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem um regramento de ética e disciplina com um tribunal em Constituição para poder avaliar essas questões todas. Parece uma coisa óbvia, só que para estruturar e colocar isso de pé não é fácil. A gente tem um regulamento nacional de competições que ele é trabalhado junto com as federações estaduais e a gente com isso, com esse trabalho coletivo, a gente conseguiu criar um sistema de ranking único onde todos os torneios, sejam nacionais, sejam estaduais, eles têm uma margem contributiva para a formação desse ranking. Ou seja, existe uma integração. Né? A gente conseguiu trabalhar conceitos como filiação única, onde a confederação compartilha esse dinheiro arrecadado com as federações estaduais. Mas o que eu quero te chamar a atenção é essa capacidade que se criou de se trabalhar em conjunto com as federações estaduais, porque na nossa visão, a confederação vai ser tão forte quanto a força somada das federações estaduais. Então, quando tu enxerga que o sistema federativo, associativo é dessa maneira, e tu consegue que os players desse ecossistema entendam isso e se agreguem, acho que a gente está um passo na frente para conseguir crescer mais rápido, mais forte, né? E de uma maneira mais coesa. E a última questão da tua pergunta, por sorte, é uma reeleição, né? E eu digo por sorte porque o tempo e a energia que se dedica e se contribui para isso é demasiada. Então eu fico muito feliz que está próximo. Eu agora já estou começando a contar em meses, não preciso mais contar em anos, o tempo que falta para terminar. E eu tenho certeza que a gente construiu bases sólidas para que a próxima gestão possa, a partir daí, seguir na direção de consolidar o esporte por todo o país
que é importante porque a gente ainda segue no sul com algum avanço no sudeste. A gente tem todo um território para explorar, e isso a nível nacional. E no mundo a gente precisa virar um esporte olímpico, a gente precisa fazer com que na Padel América cresçam os países integrantes e a gente possa fazer, por exemplo, um American Padel Cup com mais países, porque com certeza é uma fórmula de sucesso que a gente ainda vai ver replicada por aí muitas vezes. Que legal, não, realmente esse sistema integrado com as federações é muito bacana, porque a gente vê nos estaduais atletas de outros estados indo disputar, interagir para conseguir ponto para o ranking nacional, para poder ter uma convocação, participar de um Pan-Americano amador, sênior, seja, isso realmente é muito bacana. E aí então vou pegar esse gancho, né, já que você falou que está contando os meses para o fim do mandato, mas vamos lá. 30-0, o padelista Eduardo Langer, o padelista, não o dirigente. O jogador de pádel, Eduardo Langer, encontra uma lâmpada mágica e um gênio te dá 3 desejos. E um dos desejos ele fala obrigatoriamente, esse desejo tem que ser voltado para o pádel. Seja ele para o pádel amador, pádel brasileiro, pádel mundial, o que for que seja. O que o padelista Eduardo Langer gostaria de desejar para o pádel? O pádel, não tenho nem dúvida, é o pádel passar a fazer parte da família olímpica. Que legal. Não, isso aí realmente é um sonho, acho que um desejo todo. Está muito perto agora, né? Faltavam poucas confederações, acho que agora recentemente teve uma integração de mais, acho que 5. Hoje nós somos 100 países na Federação Internacional de Pádel. O número objetivo de países que eram necessários nos 75 a gente já ultrapassou há muito tempo. A gente já está em todos os continentes. A gente já aderiu aos protocolos WADA de antidopagem. A gente já fez a reforma do estatuto para levar em conta as questões das minorias e o respeito. Enfim, não que isso já não se respeitasse, a diferença é que agora ele é estatutário, né? Então, isso são exigências do Comitê Olímpico Internacional. E a gente tem uma assembleia que provavelmente vai ser em junho de 26, da Sport Accord, que é o organismo que leva os esportes do nada ao Comitê Olímpico Internacional. Então, é um, digamos assim, um organismo de transição, e é provável que a gente, nessa próxima Assembleia, já dê esse passo definitivo para bater as portas do Comitê Olímpico Internacional e conseguir ingressar. Então que bacana aí, ó. Quem sabe na próxima década a gente já não tem o pádel, né? Nos próximos, talvez não para a primeira Olimpíada, mas para o próximo ciclo olímpico. A gente já está trabalhando fortemente para que em 32, em Brisbane, a gente já possa ver o pádel dentro das Olimpíadas. Que bacana.